Pessoal, olha eu aqui de novo, né? Boa tarde. Bom, conforme eu havia prometido, agora a gente vai começar 3 sessões de clientes. Então, basicamente, a gente vai ter essa primeira sessão do Bradesco, falando de como que eles estão processando ali, né? Muitos logs, para principalmente evitar processos jurídicos. Então, é um case super legal, logs do canal digital. Depois a gente vem com a Bemol falando ali dos dados do SAP, como eu havia mencionado, né? Que vocês sabem como que é dado do SAP, né? Aquele monte de tabela, ninguém entende aquelas tabelas. Vão explicar, vai ser um case bem legal. E depois a gente vai falar basicamente o case da Telefônica. Então, eu gostaria de anunciar agora, chamar o palco Mardônio Barros e o Vinícius Moura do Bradesco. Eles vão começar essa sessão. Eu não volto mais, tá? Prometo para vocês. Cada um vai anunciar o próximo, mas muito obrigado aí pela presença de todos, pela participação, tá bom? Valeu! O tempo que aparecer no time é para os dois, tá bom? Pode ver. Tava orientando aqui. Boa. Bradesco liberado, eu tô entrando. Boa. Bora. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá certinho, hein? Beleza. Eu sou o Vinícius, gerente da plataforma de rastreabilidade digital. Obrigado. Quer se apresentar, Mardônio? Eu sou o Mardônio, atuo como arquiteto de dados lá dentro do contexto do Bradesco. Aqui? Aê, foi. Deixa eu voltar um aqui. Seguinte, antes da gente começar o case em si, né, eu queria dar um contexto da indústria, né, da indústria financeira. Qual que é o cenário da indústria financeira hoje, né? Então, é óbvio, a gente está aqui hoje porque a gente sabe que o nosso mundo está cada vez mais digitalizado, né? É óbvio isso. Mas o Bradesco divulgou os resultados dele há um mês atrás e ele informa que 98% das transações hoje passam por canais digitais, tá? Geralmente os bancos, eles divulgam os resultados na mesma semana, né? Então, se a gente analisar os resultados dos bancos, os 5 maiores bancos do Brasil hoje possuem por volta de 50 bilhões de reais provisionados, com estimativa de perda por ações cíveis, ações trabalhistas e fiscais. Então, qual que é o ponto, né? Então, graças a esse crescimento de operações digitais, houve uma necessidade da gente garantir maior rastreabilidade, maior compliance, maior auditoria, né? Uma defesa jurídica cada vez mais eficiente, né? Então, é óbvio que o Bradesco é um gigante, né? Já tem uma arquitetura muito robusta, tá? Só que a gente sabe que tudo pode melhorar. Então, a gente via nessa arquitetura também potenciais ganhos de melhoria. Então, a gente tinha alta manualidade, baixa integração de informações, uma governança fragmentada, a gente tinha potenciais de melhoria em redução de lead time, enfim. O que a gente sabia é nós tínhamos que evoluir. E foi isso que a gente fez. Me ouvem bem? Maravilha. Meu nome é Mardônio, atuo como arquiteto de dados dentro do contexto do Bradesco e trazendo um pouquinho de contexto do que o Vinícius acabou de trazer, a nossa arquitetura legada até então se encontrava desenvolvida desta maneira. E muito do que se encontrava aqui, nós tínhamos algumas fontes, principalmente fontes não governadas, é o que está ali dentro daquelas outras fontes, e algumas outras fontes que não dispunham de padronização. Então, imagina que cada negócio, cada produto produzindo os seus logs, e quando eu falo de logs aqui, são logs de jornada. A gente não veio inventar a roda aqui para uma ferramenta de observabilidade, não é esse o intuito. O intuito é falar sobre logs de jornada. Em cada evento gerado por essas jornadas eram impactadas ali diretamente e ingeridas dentro dessa fonte. Imagina cada um deles produzindo arquivos de tipos distintos, formatos diferentes, muitos deles não pré-formatados, cada um com seus devidos padrões, e era isso que nós tínhamos dentro da cultura legada. Recepção de mais de 5 milhões de arquivos por dia, 2 teras de informações e quase de 2 a 20 dias, dependendo do canal, para que pudéssemos recepcionar essa informação lá na ponta para o consumidor. Os principais 2 grandes consumidores ali estavam dentro da camada transacional para uma aplicação que produzia até então os relatórios de rastreabilidade, principalmente por uso dos nossos advogados para responder a demandas legais, sejam elas dos mais variados tipos. E todas elas ali dentro desse contexto da aplicação. E outra derivada para a camada analítica para a produção de dashboards. Nós tínhamos muitas dores em cima de cada um deles. Baixa resiliência desta plataforma, muitas das vezes, quando esse Cluster Spark parava, nós
perdíamos uma série de informações por não ingerir essas informações dando analítico quanto do transacional. Baixa acessibilidade dos dados corporativamente, ela servia exclusivamente a um pool de consumidores, escalabilidade, velocidade no provisionamento desses dados, pouco mesmo mecanismos de monitoramento, qualquer ponta dessa daqui ficava um pouco solta. E muitas das vezes a gente tinha dificuldade de compreender, poxa, onde é que falhou? Foi na origem, foi durante o processamento, a capacidade de monitoramento da forma como ela se encontrava era muito baixa. E nós tivemos que evoluir um pouco em relação a isso. Tá? Alguns big numbers desse slide anterior. 500 teras de base legada, 5.000 arquivos diários, mais de 500 processos criados dentro daquele cluster Spark para poder fazer esse processo de ingestão. Nós já estávamos no capacity máximo, era até então uma solução on-primes, então eu dependia sempre de provisionamento de nova infraestrutura para poder capacitar, seja horizontalmente ou verticalmente. 70% dela já estava ali saturada e criada dentro desse contexto. 2 teras de dados processados, como vimos anteriormente, e mais de 800 consultas, principalmente naquela base de aplicação. Aquela aplicação que gerava os relatórios para a defesa dos nossos advogados, estava em mais de 800 delas. Nós tínhamos que melhorar isso, dando ganhos de performance e ampliar principalmente o acesso a essa informação. Ela não servia somente aos advogados. As informações combinadas me dão aspectos de comportamento, me dão aspectos de outros pontos que possivelmente combinadas com outras fontes podem gerar inclusive novos negócios. Isso não era possível por conta da plataforma onde ela se encontrava. Então nós tivemos que evoluir isso para uma arquitetura mais moderna. Nós saímos do ambiente on-premise, fomos para o universo cloud e aproveitamos para fazer 2 coisas. A primeira delas é focada principalmente na parte de modernização tecnológica. Nós saímos de um parque com alguns ferramentais e é aqui que a Databricks entra. Tá? E outro ponto grande e relevante foi o processo de migração. Nós literalmente saímos de um ambiente onde nós não tínhamos uma série de melhorias e passamos para um outro onde nós tínhamos uma capacidade quase que infinita de melhorias. Tá? Falando um pouco mais de detalhes em relação a esses pontos, a gente deixou de ter um log despadronizado e conseguiu embedar nas esteiras de desenvolvimento um jeito adequado, um modo adequado de produção de logs de jornada. Então percebam bem, a gente conseguiu colocar na esteira de microserviços e aplicações e indicar para as equipes de desenvolvimento, quando forem gerar logs de jornada, ele terá um padrão, terá um formato, e ele será visível para a plataforma de uma maneira que nós conseguimos compreender o que eles estão enviando previamente. Foi um ganho para nós, porque até então, com todos os logs como eram advindos até então, vinham de diversos formatos. Muitos deles eram com separadores, outros eram em JSON, outros em XML, uma série de padrões distintos. Dessa maneira a gente consegue embedar lá no início, dentro da parte da aplicação, com que um dos passos para a subida da esteira em produção de uma aplicação, quando vai ingerir logs, ela receba um padrão para que seja desenvolvido. Com isso, a gente captura isso quase que em tempo real, mais de 100 tópicos recebendo essas informações de jornada, mais de 1 bilhão de logs dia é a capacidade que nós temos de recepção. E para isso, falando um pouco mais tecnicamente desse ponto, antes de entrar diretamente no Databricks, tivemos alguns cuidados de algumas configurações necessárias na etapa de tópico. Retention time, retention size e também a capacidade de particionar esse tópico. Senão, que problemas nós teríamos de grande impacto? Se porventura não fizéssemos esses 3 itens, poderíamos perder alguns logs se não tivesse um retention time, diferente de um log de transação, diferente de uma transação que ainda se encontra com o dado diretamente em uma base, um log uma vez perdido, eu praticamente não consigo recuperá-lo. Eu não consigo dizer para o cliente, faz de novo a tua operação para que eu possa capturar o log. Isso não existe. Nós precisamos tentar ser resilientes o suficiente e essas configurações nos ajudam nesse sentido. São 10 motores de ingestão muito baseados nas tecnologias de canais, do qual nós pegamos essas informações para realizar esse processo de ingestão, produzindo então as camadas que nós já conseguimos compreender um pouco melhor e foi exaustivamente explorado durante as palestras anteriores aqui. Tá? 3 motores de construção de jornada. O que essencialmente esses motores Databricks nos ajudam? Imaginem que o cliente entra de diversas maneiras em contato com o banco. Ele vai entrar através do mobile, ele vai de um ATM, ele vai através do desktop, são muitos deles. E eu preciso criar uma jornada que me explique como esse cliente se comportou dentro do contexto do Bradesco. E não interessa saber de qual canal ele está
vindo. Eu preciso criar uma jornada e indicar, olha, esse cara aqui, ele veio, efetuou um login, ele efetuou uma consulta de saldo extrato, ele realizou posteriormente uma contratação de um empréstimo, e isso são produtos diferentes, dispostos em tecnologias diferentes e muitas vezes podem ser feitos por canais diferentes. Então, motores Databricks, para que sejam montadas essas jornadas, seja possível exportar essa informação e posteriormente colocar isso à disposição em uma base para que uma aplicação possa fazer uso dessas informações e gerações de relatórios. A Databricks nos trouxe há bem pouco tempo uma solução mega bacana para sanar esse ponto e tenho certeza que dentro em breve a gente vai ter uma remodelagem deste desenho, otimizá-lo para que essa base transacional seja muito semelhante ao que foi apresentado aqui como Lakebase. Ele resolve exatamente esse problema. Quando eu tenho uma aplicação que precisa fazer uso de dados analíticos, é uma solução mega bacana para poder utilizar-se aqui o Lakebase. Com isso a gente saiu, lembra daqueles 2 a 20 dias, desde o momento em que era gerado o log em diversos formatos, sem padrão e tudo mais, eram até 20 dias para estar à disposição, nós conseguimos hoje, realizando todo esse processo, em até 15 minutos ter à disposição essa informação, o que nos leva a crer que dentro em breve poderemos fazer uso desse dado de forma mais útil, inclusive para recomendações e para outros usos de comportamento. 15 minutos eu acho que é o tempo mais que a gente conseguiu até então. Não significa dizer que todos eles estarão disponíveis em 15 minutos. Tem alguns deles que em segundos a gente consegue estar disponível, tá bom? Entrando mais especificamente naquele motor de ingestão, vocês viram que tiveram 2 características de grandes motores ali. Motor de ingestão e motor de criação de jornada. Eu vou dar um deep dive, porque 15 minutos é pouco tempo para a gente falar de ambos, mas tentando dar um deep dive e manter o tempo. O motor de ingestão são 10 deles, e entrando um pouco mais no Technicase, para poder dar para vocês algumas características relevantes que conseguimos implementar aqui. Hoje, lembram-se que eu falei a vocês que nós temos padrões para os logs que são ingeridos. Então, para cada log de jornada que é gerado, nós pedimos um mini contrato diretamente com as aplicações. Eles nos indicam, e a gente guarda lá no Git, esses esquemas, que nos indicam e trazem as seguintes informações. Olha, eu estou mandando um log com esses campos têm esses data types, e esses campos são ou não obrigatórios. Uma vez com essas informações na mão, durante o processo de ingestão, o motor também já faz um data quality. Ele valida se, de fato, esse log que está sendo enviado e ingerido dentro da plataforma dispõe de todas essas informações. Todos os campos que você disse que me enviaria a aplicação estão aqui? Os campos obrigatórios estão todos preenchidos? Porventura, há algum data type diferente daquilo que você me enviou como contrato? Então, a gente tenta manter dentro do processo de padronização e data quality nesse motor de ingestão. Ele não faz ingestão especificamente só, ele também faz uma etapa de data quality. Trazendo alguns pontos de configuração que foram relevantes principalmente para esses motores, tá bom? Starting offsets, para a gente pegar sempre dentro do tópico, ele está à disposição, todos esses logs, está lá particionado. Colocar essa configuração à disposição dentro do motor me garante que ele vai pegar somente daquela informação em diante. Imagina que nós mantemos lá 4 dias, e todo dia aquele processo é acumulativo, ele pegaria todo dia 4 dias, ele já passou por alguns logs. Então a gente coloca o starting offsets para que ele pegue. Olha, pega somente do último em diante que você guardou. Para isso a gente tem que fazer a configuração de baixo. A gente utiliza-se de checkpoints para guardar qual foi o último log que eu peguei, em que momento eu que peguei, para que eu pegue somente ele. E outro ponto relevante que a gente conseguiu aprender com o tempo o volume de logs que às vezes é desaguado em alguns tópicos é insano. Eu chego a ter 17 milhões de logs por hora em alguns deles. É prudente pegar, de tempos em tempos, somente uma fatia deles. Então a gente colocou ali o max offset per trigger para que ele pegue de 500 em 500 mil. E isso melhorou a velocidade do motor de forma insana. A gente fazia alguns processos que demoravam até 1 hora, eles reduziram para 5 minutos só fazendo essa simples configuração. Tá? E o Available Now igual a True porque a gente mantém esse Databricks em streaming. Ou seja, ele fica ligado eternamente lá, sempre escutando esses tópicos. Como falei a vocês, a gente não pode se dar ao luxo de perder os logs, então eles são desaguados em 2 camadas silvers, uma camada silver de sucesso e uma camada de erro, para que se porventura e tiver erros nesses logs, dos quais eu citei agora há pouco, eu consiga acionar as equipes via Service Now e elas consigam entender, poxa, eu mandei um log aqui que não tem esse campo, o campo era obrigatório e não foi. Eles conseguem consultar isso, tá? E fazer com que essas informações estejam disponíveis. E nós temos todo esse processo hoje mais monitorado e governado, utilizando o Dynatrace para poder ver de ponta a ponta do processo, desde o processo de disponibilização do dado lá no microserviço até o processo de ingestão final na camada Silver, o Dynatrace cobre todos eles.
Esses são os principais canais que hoje a gente atende, tem muito mais, mas o ATM, a BIA, a URA, o Mobile e a Internet Bank estão passando por todo esse processo de ingestão. Boa, deixa eu falar rapidinho aqui dos impactos do negócio, né? Então o Mardônio, cara, acabou de dar uma aula aqui pra gente realmente de como foi pavimentado isso, como foi habilitado toda essa parte, essa arquitetura e essa modernização tecnológica e como que isso impacta no negócio no final do dia, né? Que é justamente conectando com o contexto que eu falei lá no começo, que é, cara, graças a essa pavimentação, a gente conseguiu aqui na Rastreabilidade Digital construir relatórios que aumentaram muito a confiabilidade dos nossos dados. Então, a gente conseguiu perceber que alguns produtos que já estão no padrão do banco aumentaram o número de ações cíveis que são encerradas sem nenhum custo para o banco de 60% a 80%. Né? Isso permite com que a gente olhe para o futuro, mantendo essa eficiência e aumentando a quantidade de produtos no padrão da rastreabilidade digital, um cenário de, nos próximos anos, a gente conseguir rever 70 a 100 milhões de reais. Claro, o nosso pote ainda está em nível de bilhões, que foi o que a gente comentou ali no nível da indústria, mas são pequenos passos como esse. E como que a gente padroniza isso também? A gente facilitou o onboarding dos times. Então, antes, os times levavam mais de 300 dias para ter de ponta a ponta os logs dele de acordo com a rastreabilidade digital. E hoje são só 22 dias. Passo o último slide, eu já estourei um pouquinho aqui. Eu queria agradecer todo mundo, para quem curtiu esse case. Eu queria dizer que o time responsável por implementar toda essa solução, que sem vocês, cara, a gente não estaria aqui no palco hoje apresentando. Levanta a mãozinha aí, pessoal, os POs, os tech leads, os tech managers, os coordenadores de dados, os gestores de dados, os nossos executivos, vocês estão todos aqui. Se não fosse vocês, a gente não entregaria, não estaria aqui no palco apresentando esse case de sucesso. Obrigado e sucesso para todos nós. Valeu. Esqueci de apresentar o Júlio da Bemol agora. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Tudo certo? Perfeito. Pessoal, uma boa tarde. Me chamo Júlio Rezende. Sou atualmente gerente de engenharia de dados na Bemol. E antes da gente começar, eu vou dar um contexto sobre o que é a Bemol. E estou muito feliz em poder compartilhar o que a gente está fazendo com dados ali na Amazônia Ocidental. Perfeito. Pronto. Pessoal, nós somos a Bemol, uma varejista do Norte, com 83 anos enraizada na Amazônia Ocidental. Nós temos aí, hoje, 119 unidades físicas entre farmas, varejos, mercados, serviços financeiros, banco digital e também temos loterias. E hoje a gente utiliza de toda essa informação que a gente processa na região da Amazônia Ocidental para trabalhar com dados também. O que sustenta toda essa operação na Bemol hoje são nossos centros logísticos, que a gente divide na Amazônia Ocidental. Todo esse volume de dados, toda entrega feita, toda venda realizada e toda etapa de logística, nós processamos também com dados ali na região. Hoje, a Bemol consegue chegar a locais que são de difícil acesso. São 73 municípios e 109 comunidades ali ribeirinhas do interior do Amazonas que nós alcançamos com a nossa logística. Bom, e também a gente oferece serviços de montagens aí gratuitamente com os produtos que a gente vende. Tudo isso aqui se torna informação para a nossa casa de dados. Bom, mas antes de falar sobre dados em si, a gente tem algo aqui, uma informação que preparou a Bemol para quando a gente teve a nossa Lake House, para a construção. Vou passar pelo Lineage depois, mas a Bemol desde 2019 a gente vem investindo na preparação dos nossos colaboradores, sendo eles de área técnica ou não. Então, nós no passado ensinávamos Python e SQL, e agora a gente ensina sobre criação de agentes de AI, Databricks principalmente. Eu particularmente faço a parte de orientação e instrução ao uso do Databricks na organização. E desde lá isso facilitou com que a gente recebesse todos esses colaboradores dentro da plataforma. E apresento para vocês o que a gente transforma
Hoje a gente chama ela de Maué. Maué em Tupi-Guarani quer dizer papagaio inteligente e curioso. Então, com base nesse logo, a gente construiu a nossa casa de dados Maué, construída pela Bemol. O nosso Lineage começou em 2018, o início da ciência de dados na empresa. Ali a gente construía, tentava produzir modelos e a gente tinha que extrair essa informação do SAP. Então, era muito trabalho, a gente tinha que normalizar os dados, sempre refazendo, passando para os engenheiros de IA. Então, tinha um trabalho árduo. E aí a gente demorou um ano para produtizar o nosso primeiro modelo de IA, que é o primeiro modelo que deu início toda a trajetória. A gente teve um modelo de scores de riscos de crédito. A partir daí, a gente mudou a forma como a gente entrega crédito para o cliente. Esqueci de mencionar, mas a Bemol tem crediário próprio. E 80% das nossas vendas são no crediário próprio. Esse modelo mudou a forma como a gente entrega crédito para os clientes e também abriu portas para uma necessidade. Anteriormente, os funcionários da empresa de diversos setores olhavam para o SAP, precisavam de uma licença para extrair esse dado, às vezes, muitas das vezes manualmente, e produzir seus relatórios, indicadores e sua inteligência de negócio. Em 2020, a gente começou com a Maué. Ela finalmente nasceu, necessitávamos desse Data Warehouse, que iniciou com o Airflow. O nosso papagaio inteligente começou a processar 20 tabelas inicialmente ali do módulo financeiro do SAP. Então, nós atingimos ali diversas tabelas financeiras para entregar, porque nesse momento a gente estava iniciando o processo do nosso banco digital. Então, começamos por esses dados para a maturidade que a gente veio atingir em 2021. Sentimos a necessidade ali, ao atingir 50 tabelas para áreas de negócio, que a gente precisava de duas coisas. Uma, ter esses dados fidedignos ali e ter uma estrutura onde a gente entrega a confiabilidade das camadas. Então, em 2021, a gente abriu, basicamente, migrou tudo que era de Data Warehouse para dentro do Databricks. Também é o início da Databricks na Bemol. A gente abriu esse ambiente especificamente também para as áreas de negócio. Isso parte daquela etapa que eu falei para vocês de cultura. Como a gente já tinha várias pessoas que trabalhavam em Python em setores específicos e já construíam seus scripts, seus RPAs, a gente trouxe eles para dentro da plataforma e a gente começou a ter um ambiente de engenharia de dados e um ambiente de negócio onde todo mundo conseguia construir suas visões e suas informações. No segundo semestre de 2023, nós migramos toda a nossa estrutura e volume, atingindo 280 tabelas do SAP. Nós temos mais volumes que isso aqui, esqueci também de mencionar, mas eu estou falando aqui de tabelas especificamente do SAP. E aí, no segundo semestre, voltando, a gente migrou tudo para o Unit Catalog. No Unit Catalog, a gente sentiu a necessidade de muitas áreas estarem entrando, a gente poder aplicar na classe de controle governança de dados. E agora, em 2025, de lá até aqui, a gente tem utilizado todas as features que estão disponíveis aí na região do Brasil South, justamente porque nós temos 119 unidades físicas e cada unidade física precisa trabalhar offline. Então, a latência é muito menor para eu chegar dentro de câmeras e demais outras informações na base da loja offline. Hoje, o ambiente da Bemol, o Maué, ele é distribuído entre 4 ambientes. O de engenharia é o principal. É ele que faz as integrações a todos os outros sistemas além da SAP, mas o SAP acaba sendo 80% da nossa gama de informações de negócio. A gente também constrói, dentro desses treinamentos, incentivos de construção de automações e agentes. Todos esses agentes hoje e também automações buscam a base do Databricks na etapa da BSA, que é a etapa de análise de dados. A BSF é um ambiente totalmente isolado, que é exatamente para o módulo financeiro e do nosso banco digital. E o ambiente de parceiros, que ele é mesclado dependendo do parceiro que a gente esteja trabalhando, a gente trabalha o ambiente com base nas informações que eles precisam. E como a gente orquestra tudo isso? O nosso fluxo de dados atual é esse que está apresentado. A gente hoje utiliza a cloud da Azure e a gente utiliza o Data Factory para fazer a grande massa de transformações e extrações de dados. Mas mais na frente eu vou contar por que isso está mudando.
A gente também faz conexão com a Salesforce, a gente tem integrações ali com Salesforce, Service Cloud e Marketing Cloud. E também agora começamos a utilizar o SAP SLT para replicação de dados em tempo real, mais ou menos há 1 ano atrás. Nós temos 2 camadas dentro da Azure. A gente tem uma camada quente que trabalha dados de 2 anos e uma camada fria que a gente movimenta dados históricos que não são muito consumidos para essa camada para a gente ter segurança e baixo custo nesse grande volume de dados que a gente transita. Tudo é armazenado no ambiente de engenharia de dados, para depois isso ser replicado para os outros ambientes. Então as áreas de negócio solicitam, nós extraímos, disponibilizamos para eles e a gente aplica a governança dependendo do grupo de acesso. Hoje são 28 áreas internas que trabalham dentro do Databricks. A última área, inclusive, compartilhando com vocês, foi a área de manutenção. A área de manutenção ela tinha necessidade de identificar qual tipo de demanda que ela precisava ajeitar dentro de uma loja. Seja uma porta, um ar-condicionado com defeito, e hoje eles fazem isso por dentro do Databricks, recebendo indicadores de qual loja precisa da necessidade do trabalho deles. Então, é algo desenvolvido inteiramente pela própria área. E falando de SAP, a gente tem uma coisa que a gente faz antes da ingestão. Isso aqui serviu para todas as nossas fontes de integração. A gente aprendeu a olhar para o SAP, identificar os metadados, identificar traduções do ambiente que a gente usa, identificar chaves, atualizações e decodificações. A gente olha primeiro para esse cara, resgata essas informações e armazena em um dicionário de dados da malware. Esse dicionário ele consolida 16 integrações e a do SAP é a maior. Então, a gente tem tudo documentado dentro desse dicionário e é esse dicionário que faz a nossa camada estrutural. É ele quem bota um nome de uma descrição da tabela, a descrição de todas as colunas. É esse dicionário que me diz, por exemplo, aí no SAP a gente está com o exemplo da KNA1 no SAP, que é uma tabela de clientes standard, e KUNNR para a área de negócio não conversa bem, né? A gente não sabe o que é esse cara, ainda mais se a gente contratar um analista de negócio novo. Essa classe de controle e esse dicionário transfere para as descrições. A gente constrói a informação do lado bronze e isso torna a visualização do lado do negócio muito mais fácil e simples. Para tudo isso, a gente aplica a governança de dados nessas camadas. Atualmente, o que está em amarelo é o que a gente está fazendo agora. Os que estão escuros, os que estão clarinhos é que a gente ainda não começou e a gente vai atingir, mas a gente tem um setor específico para trabalhar a cada etapa. Uma coisa interessante agora é que a gente está analisando as tasks dos notebooks. No ambiente de análise de dados, a gente tem 1.800 jobs. E a gente precisa sempre estar identificando se não tem alguma senha exposta, alguma chave ou algum tipo de dado que faz uma transformação que não é útil para um job. Então, a gente acaba monitorando tudo isso para a área de negócio e aplicando um tipo de qualidade. Olhando para o futuro, a gente pretende ir para o SAP Databricks. A gente já começou a migração. A importância disso aqui é, de fato, que a gente pare de ser tão agressivo com o SAP, porque, como eu mostrei mais atrás, a gente vai diretamente via RFC, a gente chega à comunicação com o SAP, modifica o que a gente precisa modificar ou instanciar e trabalhar. E hoje são mais de 400 pipelines diretamente batendo no SAP no período da madrugada. E a gente concorre com faturamento, com várias coisas que o SAP, de fato, é feito para trabalhar ali dentro do ERP. A gente pretende ter um ambiente SAP que vai trabalhar as informações, tudo que for originário do SAP numa camada bronze, e a gente compartilha isso via DeltaShare para uma camada de trabalho num ambiente de engenharia que vai processar a informação da mesma maneira que faz hoje e entregar essa informação para um ambiente de análise de dados. E aí, pessoal, mostrando para vocês aqui como que a gente converte todas essas informações em algum valor para o negócio. Eu trouxe alguns cases recentes que a gente lançou na empresa e eles fazem parte da conversão de valor que nós temos. Por exemplo, a nossa recomendação personalizada, ela tem 2 regras diferentes dependendo do segmento. No varejo, nós validamos 50 mil regras para esses caras com limite de consequentes e a gente olha para o faturamento desse acompanhamento, para o lado do varejo. Diferente do lado da farma, que a gente exclui o que é medicação e a gente processa tudo que é não medicamento para a gente criar as regras de negócio. Mas dentro do varejo a gente faz uma cobertura de 25%
do total vendido e na farma a gente faz uma cobertura de 40%. Em abril, de abril a julho, nós implantamos esse sistema, uma informação que é feita totalmente pelo Databricks. A gente processa esse modelo, ele é disponível e vai para nosso sistema de pré-venda. Diferente do que a gente costuma ver com a etapa de recomendação, a gente decidiu entregar a recomendação na mão do vendedor, que tem um melhor relacionamento com o cliente. E o vendedor acaba fazendo o trabalho. A gente teve um aumento no final desse período de 5% de faturamento em todas as lojas e um faturamento total de 12,2 milhões. E um investimento de custo mensal de 5 mil por mês, basicamente, para reprocessar esse retreino mensal desse modelo. É aqui a carinha da Bemia, que entrega. No extrator de características é mais um exemplo de operação. A gente tinha um custo mensal de 50 mil e agora temos um custo mensal de 11 mil. E a equipe que fazia a extração de características para o site agora realiza outras atividades. E outro ponto, outro produto da Bemol é o Japin. Eu vou convidar vocês, se quiserem se inscrever. O Japin é um módulo de você consultar os mais atuais modelos de IA generativa do mercado que a gente disponibiliza de forma gratuita. Vocês podem usar, todo mês ela recarrega os créditos e vocês utilizam os melhores modelos que a gente possui disponíveis no mercado. Essa foi a maneira que a gente conseguiu disponibilizar para quem não tem tanto alcance e tanta renda no interior do Amazonas para poder ter acesso à IA generativa no seu dia a dia. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Me chamo Júlio Rezende, vocês podem me seguir e ter mais detalhes sobre essa operação e como a gente trabalha com SAP. Queria agradecer o tempo e agora, para finalizar, gostaria de convidar aqui no palco da Databricks Flávio Teixeira, especialista de sistemas da Telefônica Brasil, para contar para vocês um pouco do processo de validação e processamento de milhões de notas fiscais por mês. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Muito boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui muito feliz de estar participando desse evento, falando sobre tecnologia, falando sobre inovação, falando sobre as coisas boas da vida. Hoje eu vou trazer para vocês o nosso case aqui na Vivo, onde a gente criou uma aplicação para a emissão de um novo modelo de nota fiscal chamado NFCon. E aqui a gente já trabalhou em outros projetos junto com a Databricks, e o que esse projeto trouxe de inovador foi a gente criar uma aplicação mesmo, uma camada transacional dentro do Databricks com alta criticidade. Mas antes de mergulhar no tema, deixa eu me apresentar. Sou Flávio Teixeira, sou especialista de sistemas aqui na Vivo há 5 anos como funcionário, mas já tenho uma relação na empresa de longa data. Desde 2013, já passei pelas áreas de faturamento, arrecadação, cobrança. Hoje eu faço parte do time Tex Digital, que eu tenho a honra de estar representando aqui para vocês. Time que vem revolucionando a área fiscal e tributária da empresa. Eu não posso deixar de citar também minhas fiéis escudeiras. A Emily e a Alice, minhas filhas, estão sempre comigo. Nesses dias de home office, estão sempre ali na espreita, grudada até demais. Tanto que a Emily, que tem só 2 aninhos, a primeira palavra dela, eu queria muito que fosse pai, minha esposa queria que fosse mãe, e no final acabou sendo pai Spark. Na nossa agenda hoje, primeiro eu vou passar para vocês um pouco do contexto do que é o NFCon e por que é tão desafiador criar todo esse processo dentro aqui da Vivo. E por fim, passar um pouco dos resultados, a cereja do bolo, como que ficou a engenharia, quais ferramentas a Databricks suportaram a nossa solução. Aqui no contexto, pessoal, tem uma visão macro da nossa operação anterior ao NFCon, onde os billings, que são os nossos sistemas de faturamento, são responsáveis para fazer uma emissão de nota fiscal de forma offline, eles atribuem a numeração e isso vai para o nosso cliente final. A Cefaz, a Secretaria da Fazenda, vai receber essas informações só no final do mês, via arquivos, ou seja, processos BET. Com a entrada da NFCon, que é um projeto legal e obrigatório, a partir desse ano passa a ser a emissão de forma online. Ou seja, antes mesmo da nota e da fatura chegar ao cliente, eu tenho que passar por uma camada de integração com a Secretaria da Fazenda, fazer essa emissão para aí sim a nota chegar no cliente final.
O conceito é muito simples, mas isso traz uma camada de desafio muito grande para todas as empresas de telecom e não seria diferente aqui na Vivo. O primeiro grande desafio é essa pluralidade, tanto de origens e destinos. Então, a Cefaz, eu tenho um serviço específico para cada UF, para cada federação. E dentro da Vivo, a gente tem 10 sistemas de faturamento. Então, a gente tem sistemas COBOL com mainframe, a gente tem Oracle, Java, enfim, a gente tem um sistema para cada década aqui. E fazer toda essa integração traz uma grande complexidade. Tudo isso, a gente tem que fazer sem afetar o nosso faturamento, porque eu tenho um time para gerar essa fatura para o cliente final. Significa que, se eu não conseguir fazer essa emissão de nota fiscal online, é perca de receita, eu deixo de faturar. E nossa volumetria é de 120 milhões de notas mês, e para que eu não afete o meu ciclo de faturamento, a gente tem essa meta de fazer 1 milhão de NFCons por hora. Pensando em todos esses desafios, toda essa complexidade, fazer essa integração direta, a gente já via que seria um grande desafio. Então, a gente começou a fazer alguns desenhos, eu sou old school, fiz os desenhos na caneta e papel, e quando a gente fez esse desenho colocando um sistema no meio para fazer essa integração, parecia muito com uma constelação. E assim surgiu o sistema Sirius, que nasce com esse nome, em homenagem à estrela Sirius da constelação Canis Major. E ele vem para resolver todo esse desafio de fazer essa gestão centralizada de emissão de NFCon e garantir a nossa entrega. Uma vez que a gente fez essa definição, juntos discutimos quais ferramentas poderiam nos ajudar a criar essa aplicação, esse sistema, e chegamos à conclusão que Databricks era um caminho viável para que tivesse toda essa robustez, esse paralelismo, essa escala. E fizemos uma POC, vimos um ótimo resultado. Dali para frente o resto foi só história. A gente conseguiu superar todo esse desafio. Agora eu vou entrar com vocês no detalhe da engenharia do Sirius. O nosso processo começa com a entrada de 2 grupos principais de billing. Então a gente tem os billings pré-pago, que eu estou fazendo recarga, então toda hora chega alguma nota, e eu tenho o billing pós-pago, que eu tenho aqueles ciclos de faturamento que eu tenho que fechar em um momento específico do mês. As duas entradas são diferentes, a gente trabalha com o Azure, tá? E no caso dos billings, a gente trabalha via arquivo do pós-pago, e o pré-pago a gente trabalha via API, por isso tem uma camada de Event Hub. Daqui para dentro, a gente tem o core do Sirius, onde a gente vai trabalhar com o Databricks. Então a gente tem 2 principais notebooks que vai fazer essa ingestão. O primeiro ali é o de emissão via arquivo, que é um autoloader que fica ligado ali no streaming. Assim que chega um arquivo do pré-pago, o job é trigado e startado automaticamente. E a gente tem uma lógica ali para fazer o stop automático também. Aí foi uma classe em PySpark que a gente construiu para fazer essa lógica de identificar. Se ficou muito tempo, mais de 10 minutos, sem receber novos arquivos, a gente stopa esse job. O emissão via API é um stream ligado no Event Hub 24/7. Então toda hora, hoje eu estava olhando aqui no celular, já estava emitindo nota do pré-pago, já consigo acompanhar. Nessa camada, a gente faz todas as mesmas validações que a Cefaz faria para garantir que o dado vai entrar com a melhor qualidade antes mesmo de eu integrar isso com a Cefaz. E gero, em tabelas delta, um resultado parcial. Pensando numa arquitetura de medalha, seria o nosso silver ali. Desse resultado parcial, a gente vem para um outro notebook, que é a nossa camada de persistência, onde a gente vai implementar ali a distribuição dos dados, identificando quais são as inconsistências que a gente, porventura, identificou no processo, segregando lote, fatura, nota, faz toda a segregação do processo. E aqui entra uma complexidade grande também, de quando a gente fala de computação distribuída, que é fazer a numeração dessas notas. Então, dentro daqueles 10 billings, 27 estados, eu tenho que fazer uma série para cada um. Ou seja, 270 séries diferentes que eu vou sequencializar de 1 a 990 milhões. E caso uma nota seja rejeitada, eu tenho que reaproveitar esse número, enfim, tem toda uma complexidade que entra nessa camada. Passado por essa camada, as notas que entraram com sucesso entram num outro módulo aqui do Sirius. Todos esses módulos estão dentro do Databricks, só que a gente criou repositórios diferentes, todos têm pipeline DevOps para implementação de código, funciona como uma aplicação convencional mesmo.
E aqui, com esse módulo de mensageria, a gente tem um notebook responsável pelo envio e o outro pelo retorno. São mais processos streaming ali que ficam fazendo essa integração com a Cefaz para que a gente faça as emissões. Nota aprovada, sucesso. Tive uma rejeição, algum problema, eu tenho mais 2 módulos para fazer esse tipo de tratamento. O primeiro é o nosso módulo de contenção, que o time de sustentação usa para fazer análises, buscar dados, fazer o enriquecimento do processo e voltar essa nota para o fluxo e ela rodar novamente. E também eu tenho um portal, que tem o nosso front-end ali, React e back-end Java Spring Boot. E esse back-end ele é integrado diretamente com o Delta Lake através do SQL Warehouse. E aqui nossa área de negócio consegue acompanhar, monitorar o que está acontecendo na aplicação e também, caso eu tenha uma exceção, por exemplo, uma nota de um grande banco que tem um valor absurdo, por alguma razão, faltou algum dado, ela consegue entrar, nosso time de back-office consegue entrar em contato com esse cliente, pegar esse dado e fazer de forma manual ali uma reemissão. E para fechar aqui, a gente tem os últimos 2 módulos. Um é o módulo de sincronismo, que vai espelhar todos esses dados em sistemas satélites. Vai fazer a devolução para o billing, seguir com o faturamento, vai fazer o espelhamento para os nossos sistemas fiscais e assim sucessivamente. E por fim, o módulo de co-billing, que permite que a gente faça integração com outras operadoras. Então, quando eu tenho um cliente vivo que usa um código de outra operadora, eu tenho que gerar uma nota compartilhada que é chamado de co-billing. Aqui esse módulo faz essa integração com outras telecom. Para montar toda essa engenharia, a gente usou ferramentas Databricks que vale muito a pena citar para vocês, que trouxeram muito valor. O primeiro são os jobs e pipelines. Então, toda aquela engenharia que eu mostrei ali, a gente consegue criar paralelismo por domínios funcionais. Então eu tenho que fazer 1 milhão por hora, mas isso para vários billings, para os 10 billings em paralelo. Então a gente agrupou esses billings em domínios funcionais, então B2B, B2C, pré-pago, assim sucessivamente, e com esses domínios funcionais eu consigo criar jobs de uma maneira muito simples no workflow do Databricks, fazer essa configuração e apontar para os mesmos notebooks. Então eu não preciso fazer o código N vezes, eu faço uma única vez e consigo reaproveitar. Também consigo fazer configurações de file arrival, no caso lá do pós-pago. Chegou um arquivo, ele já liga automático o job. Então toda essa camada a Databricks simplifica muito. Segundo ponto aqui são os dashboards, que trazem aí visões muito intuitivas, de uma maneira muito simplificada. Para vocês terem uma ideia, a Databricks apresentou essa ferramenta para a gente em um dia. No dia seguinte, o Hugo, que é do nosso time de produção, está vendo a gente aqui, já chegou com várias visões para a gente monitorar quais notas estão sendo aprovadas, quais notas estão sendo rejeitadas. Depois disso, Ney Torres, nosso arquiteto, trouxe várias outras visões para ver por gráfico, no caso do pré-pago, quantas notas estão sendo emitidas dia após dia. E trouxe realmente muito valor, tanto que quando a nossa área de negócio viu essas visões, falaram, cara, eu quero isso, eu quero ver isso também. E aí a gente já tem no nosso roadmap embedar isso dentro do nosso portal. O terceiro ponto aqui é o SQL Warehouse, que nos permitiu fazer a integração entre o portal do Sirius com o Delta Lake diretamente. Então, nossa área de negócio consegue ter a visão aí dos dados, dos dashboards, e também um adicional é que ele consegue parametrizar regras dentro do Sirius. Então, se a Cefaz muda uma regra, um campo deixa de ser obrigatório ou passa a ser obrigatório, se ele precisa mudar o domínio de um campo, se eu preciso mudar uma expressão regular, o usuário consegue entrar na tela, fazer a configuração e isso já vai ser aplicado automaticamente no core do Sirius. Ele já passa a assumir isso como regra. E para fechar, nós temos a Dini, que é a IA embarcada da Databricks, que traz uma aceleração grande na nossa camada de desenvolvimento, tanto para a gente começar a construir um código, a gente trabalha ali com orientação objeto e Spark, então a gente consegue, através de scripts padrão do Sirius, já imputar ali e gerar alguns códigos, gerar cenários de teste, fazer testes unitários com PyTest. Então ela acelera muito essa camada de desenvolvimento e também acelera muito a camada de análise.
né? Eu preciso fazer uma consulta, uma query, eu consigo de forma descritiva pedir para que ele faça e ele já gera. O único problema da Dini é que está colocando o meu emprego em risco. A gente tem o Zé Carlos, gerente de sistemas aqui do nosso projeto, que vivia me procurando, falando: Flávio, preciso que você gere um relatório aqui para o negócio com a visão A, agora com a visão B. E depois de um tempo, depois que ele conheceu a Dini, ele não me procurou mais. Zé, sinto saudades, cara, me procure. Me procure por um café, pelo menos. Então, de ferramentas é basicamente isso, turma. Para fechar aqui, a gente traz alguns números do Sirius, né, para vocês terem uma ideia do tamanho do que é essa aplicação. Foi um mega desafio. Acho que o maior deles foi a gente estar usando computação distribuída numa camada transacional. Então, quando eu tinha que fazer controles de estado, se a nota foi aprovada, rejeitada, se deu duplicidade, tudo isso gerava uma complexidade muito grande, sequenciais de numeração que eu comentei com vocês, mas no final a gente viu que sim, é possível construir isso dentro do Databricks e a gente obteve um sucesso e conseguiu atender todos os requisitos que eu passei com vocês no começo. Outro fator que foi crucial e eu não posso deixar de citar aqui são as pessoas envolvidas nesse projeto, que eu tenho muito orgulho mesmo, né? Dentro do time Sirius são mais de 30 pessoas, todos aí há mais de 3 anos dedicados, trabalhando arduamente mesmo, e elas fizeram toda a diferença para a gente conseguir alcançar esse resultado. Também não posso deixar de agradecer as outras áreas da TI da Vivo que tiveram com a gente moveu quase a TI inteira, né? Os times de arquitetura, infraestrutura, produção, sustentação, enfim, praticamente toda a TI que participou e realmente fez a diferença. Muitos estão aqui hoje, estão ouvindo, então agradeço imensamente aqui. E por fim, não posso deixar de citar o time Databricks, que também está com a gente no dia a dia, ali na batalha, às vezes sentando, fazendo código, passamos uma tarde inteira fazendo código uns dias atrás ali. O Rodrigo, o Érico, o Jean e o Reinaldo. Muito obrigado mesmo. Faz toda a diferença a parceria de vocês. Por fim, galera, eu deixo aqui o meu LinkedIn para quem quiser trocar mais ideia, tirar dúvidas, entrar no detalhe, trocar figurinha. Tem o QR Code no meu LinkedIn e através do e-mail também aqui da Telefônica, só entrar em contato que a gente bate um papo. Agradeço a todos pelo tempo, pela atenção. Espero que possa ter trazido um pouco de inspiração das possibilidades que vocês possam fazer no Databricks, para que vocês possam levar mais valor, crescer na carreira e principalmente entrega de valor para o cliente de vocês. Muito obrigado e agora, como eu estou fechando, já podemos abrir a lata. Valeu, turma.